Olá pessoal, tudo certo? Bom, o objetivo dessa videoaula é mostrar como funciona algumas estruturas condicionais no Perl. Ele valida conforme algumas condições o nome, a idade, o peso, a altura e sexo. Bom, a condição do nome que eu coloquei foi da quantidade de letras do nome, né? A quantidade de caracteres do nome. Não pode ser menor que 6 e nem maior que 30. A da idade eu coloquei como que ela não pode ser menor que 0 e nem maior que 100. A do peso, a única condição é que não pode ser menor que 0. E a altura, a condição é que também não seja menor que 0. Já o sexo tem a opção de ser masculino e feminino. Bom, como que eu fiz isso? Primeiramente, nós utilizamos o print para mostrar na tela. E essa funçãozinha aqui, na verdade esse menor maior e maior menor, para obter o que foi digitado, né, para pegar do teclado. Esse shop aqui, ele serve apenas para tirar o enter do teclado, porque quando o usuário for digitar o nome, ele terá que para inserir o nome, ele tem que dar enter. Então ele serve para tirar esse enter do teclado, que pode atrapalhar na hora de validar, na hora de comparação. Enfim, para me dar a quantidade de letras que eu tenho nessa string, né? A quantidade de letras. Caso seja, né, o while ele serve para como uma estrutura de condicional, que é o enquanto. Então, enquanto o nome ele for menor que 6 ou o nome maior que 30, no caso a quantidade de letras que eu tenho na minha string nome, né, na minha variável nome, a quantidade de letras, se for maior que 30 ou menor que 6, então ele fica repetindo isso aqui, ó. Por favor, digite um nome válido. Aí o usuário vai e digita o nome. Repete o mesmo processo e ele verifica novamente. E ele fica nessa aí até você digitar um nome que tenha letras entre 6 e 30. Já no caso da idade, no lugar do while, eu coloquei do while. Qual que é a diferença? O while, ele testa a condição, ela é testada antes de entrar no loop, né? Certo? Então, o que acontece? Eu não preciso, caso o nome esteja certo, eu não entro nesse while, eu não verifico nada. Já no caso do while, ele entra no do while, ele entra nesse do e pergunta da idade, né? Digite sua idade. Aí ele vai repetir o mesmo processo. Vai pegar a idade, vai tirar o enter do teclado e aí que ele vai verificar. Depois de ter feito essa pergunta, essa verificação, ele verifica se a idade é menor que 0 ou maior que 100. Se for, ele repete o mesmo processo. Mas a única diferença do while é que o while ele verifica antes de entrar no loop. O do while ele já entra nesse loop, mas ele não repete, ou seja, não há o loop caso a função seja falsa, né? Se for falso, ele não entra aqui. Bom, já o peso, eu utilizei a mesma estrutura condicional,
a mesma estrutura de repetição, na verdade, que é o while. E se o peso for menor que 0, ele pede para o usuário digitar novamente até o peso ser maior que 0. No caso da altura, eu usei uma estrutura condicional, o se. Colocar -1 como confirmação de erro, altura inválida. Vou colocar aqui um /n nos dois lados para a informação ficar mais clara. Pronto, deu para observar aqui que a altura é inválida. Eu não estou colocando acento porque o Perl, essa IDE ela é muito, o padre é muito sensível aos acentos, então se eu colocar fica bagunçado. Então deixei inválida sem o acento agudo mesmo. Prosseguindo. Bom, sexo, ele tem uma questão bem interessante, que é o seguinte: se eu colocar, por exemplo, para o usuário digitar M maiúsculo ou F maiúsculo, e ele digitar um F minúsculo ou um M minúsculo, ele é sensível a esse tipo de questão. Então, se eu colocar um M maiúsculo, se eu pedir para ele digitar um M maiúsculo e ele digitar um minúsculo, então vai dar erro. Mas para corrigir isso, eu só preciso acrescentar a mais algumas condições, certo? Aí tá maiúsculo, eu vou acrescentar aqui mais uma condição do M minúsculo e mais uma condição do F minúsculo. Agora sim, ele pode digitar M minúsculo e F minúsculo. E no final eu coloquei para imprimir o nome, idade, peso e altura. Meu nome, Louise. Minha idade, 19. Meu peso, não sei muito bem como é que tá meu peso. Minha altura não deve passar disso. Sexo feminino. Pronto. Agora ele aceita o F minúsculo. Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Era só mesmo para informar como que funciona algumas estruturas de repetição, algumas estruturas condicionais no Perl. Até a próxima.